Olá, começamos agora mais um episódio do podcast Fala Candidato. Essa iniciativa, que é da Gazeta Grupo de Comunicações, conduzida pelo Portal Gás, convidou todos os candidatos a vereadores de Santa Cruz do Sul para virem até aqui conversar um pouco com a gente, falar sobre política, sobre objetivos junto ao Legislativo e muito mais. Hoje eu recebo aqui o candidato do PDT, Marcelo Garcia. Seja bem-vindo, Marcelo. Vou pedir que tu se apresente nesse primeiro momento à comunidade. Obrigado, Lu. Obrigado. Quero parabenizar vocês, né, Gazeta, por essa iniciativa, como nós já conversamos agora há pouco. Além da oportunidade de nos proporcionar visibilidade, também permite que algumas pessoas percam o medo, enfim, vão atuando um pouco mais na vida política, né? Bom, eu me chamo Marcelo I Garcia, eu tenho 57 anos, sou natural de Pelotas, filho de mãe negra e pai hispânico. Minha mãe trabalhou a vida inteira como empregada doméstica, meu pai é auxiliar de produção, 5 irmãos. Né? Bom, eu, com 13 anos, eu terminei a oitava série, com essa idade eu entrei em tecnólogo, num antigo curso que existia em Pelotas, da Universidade Federal de Pelotas. Saí com 17, 4 anos, era um curso específico para alunos, os melhores alunos do primeiro grau, porque só tinham 2 escolas no país, uma em Pelotas e outra em Recife. Com 17 anos eu fiz escola naval, fui para a Marinha, cumpri meu tempo lá, cheguei à conclusão de que não era o futuro que eu queria, retornei e fui trabalhar em uma grande empresa metalúrgica em Erechim. Lá eu complementei minha formação universitária, fiquei entre Erechim e Passo Fundo durante 5 anos. Nesses 5 anos eu fui convidado por um gerente de uma multinacional daqui na época para fazer um processo seletivo para engenharia a nível Brasil. Participei do processo seletivo, passei, fui recrutado para trabalhar em Santa Cruz do Sul e um projeto que a princípio ele ele foi confidencial, que era justamente o projeto da nova fábrica que haveria de ser instalada aqui, foi inaugurada em 96. Então eu vim para cá em 93 para trabalhar nesse projeto. Bom, projeto aprovado, eu fiquei na minha vida profissional, né? Fiquei um pouco ocioso, fábrica nova, a empresa resolveu me transferir nesse período. 12 cidades, 5 estados. Então eu passei um bom tempo, minha vida profissional nessa empresa, viajando, que me proporcionou um conhecimento como poucos, né? Fui recebido em Santa Cruz do Sul em 93 como um filho, né? Fui muito bem recebido aqui por todos, né? Nesse ano eu cheguei à conclusão de que eu iria morar aqui definitivamente. Aqui eu constituí família, aqui eu casei com uma lemoa de nome Scherer. Nós tivemos um filho, hoje 21 anos, sempre foi a minha inspiração e hoje é o meu orgulho. Está estudando medicina, seguindo os passos da mãe. Um período, lá por 2006, cheguei à conclusão que o meu tempo havia terminado, com a possibilidade de eu ser transferido para fora do país, em um lugar bem longe. Eu optei por me desligar da empresa. Na época, eu fui contemplado com um contrato de 2 anos, para continuar vinculado a ela e me dar um empurrão profissional. E eu montei a minha empresa, Lu, que eu tenho até hoje. Esse é um resumo um pouco do meu currículo profissional e pessoal. E o que te leva agora a buscar uma vaga na Câmara de Vereadores, Marcelo? Um desafio, né? Eu sempre mantive a minha vida muito discreta. Durante toda a minha vida, né? Mantive Santa Cruz do Sul, eu era um ninguém, né? Passava despercebido, até porque eu não ficava muito aqui. Morei 2 anos também em outras cidades da Serra, morei em Caxias, morei em Canela, Gramado. E aí, há 4 anos atrás, exatamente 4 anos atrás, na eleição anterior, eu reclamando muito na frente da TV, a minha companheira disse que ao invés de tu ficar reclamando, tu não vai te candidatar. E eu aceitei isso, até porque eu gosto da política, né? Eu não estou nela por dinheiro, não estou por cargos, né? Então tá. Aí a teimosia eu aprendi um pouco aqui também, né? Eu disse, então tá. Aí eu me candidatei. Na época eu entrei por um outro partido, pelo Partido Novo, onde eu conheci pessoas maravilhosas, né? Um partido que me proporcionou muito conhecimento. Passei pelo processo seletivo, enfim. E resolvi fazer minha campanha de dentro de casa, Lu. Eu não saí de dentro de casa.
Eu fiz minha campanha toda da sala da minha casa, pela internet. Fiz um treinamento para fazer, né? E fiz a minha campanha. Eu fiz 220 votos, minha primeira campanha, sem sair da minha casa. Mas o meu objetivo, né, respondendo a tua pergunta, além do desafio, é tentar moralizar um pouco, né? Moralizar um pouco. Os políticos em geral, todos, né, têm deixado muito a desejar. Então, as pessoas, quando falam em política, e esse foi um dos maiores problemas e dificuldades minhas, encarar o preconceito, né? A partir do momento em que tu te apresenta como político, tu já recebe uma tarja ladrão. Né? Ladrão, é corrupto, é oportunista. Esse, te confesso, que foi a maior dificuldade. Mas o meu desafio era esse mesmo, né? Entrar na política para tentar mudar um pouco isso, né? Esse conceito, para as pessoas entenderem que a política tem que ser formada por pessoas que estão bem intencionadas. E esse foi a minha primeira ideia. Fiz mais uma campanha para deputado estadual ainda, então eu venho de uma experiência recente na política, mas já participei de 2 campanhas. Fiz perto de 1.000 votos como deputado estadual, também mais ou menos na mesma linha, né, de rede social. E fui convidado para participar novamente, né, ainda dentro dessa minha linha de tentar moralizar, né. Eu sou intolerante, totalmente intolerante contra desvios, né, não aceito. Não acho que um cidadão possa se utilizar do dinheiro público para benefício próprio. E esse foi, além do desafio, né, da teimosia, né, do pouco do alemão que eu aprendi com a minha companheira, também a questão de tentar mudar um pouco, né, ser mais um dos vários que a gente está vendo aí que entraram na política para tentar expulsar aqueles que fazem tanto mal. Né. E por mais que tu tenha essa experiência de 2 eleições, como tu colocou, é uma cara nova aqui em Santa Cruz, né, que está buscando aí a sua primeira eleição na Câmara, primeira vaga, né, primeiro mandato na Câmara. Sim. Por que tu acha que é importante essa renovação na política santacruzense? Tu sabe, Elô, que a Câmara de Vereadores, em especial, passa por um momento complicado, né? Um momento de crise moral. Claro, a gente evita de nomear ou qualquer tipo de ataque pessoal, mas nós vivemos um momento muito complicado. Na gestão anterior, nós vínhamos também com um momento complicado. Eu lembro bem que eu eu assistia, eu era um dos 25 que assistiam às sessões na Câmara, quando nós vimos o Ministério Público caçando o vereador, prendendo o vereador, o próprio Barim, avisando, olha, nós estamos investigando outros, a gente está... Né? E quanto mais desse tipo de coisa eu via, mais vontade me dava de entrar. Né? E eu achei, sinceramente, que nós íamos ter esse problema resolvido, né? Disse, nós vamos ter, as pessoas vão se ligar, vão ficar espertas, tal, o que não aconteceu. Então, eu acho que o momento que a Câmara passa hoje é um momento bastante complicado, né? Alguns vereadores se omitindo com relação ao que acontece, e eu acho que quanto mais pessoas entrarem na Câmara com a intenção de acabar com a omissão, acabar com a cumplicidade, e trabalhar realmente para o cidadão sem hipocrisia, né? Tem muita hipocrisia, né? Eu vou falar pelos mais pobres, eu estou aqui por causa do meu bairro, enquanto estão acobertando problemas sérios que existem dentro da Câmara, nomes que não deveriam estar ali, né? Então, eu acho que a Câmara tem muito que melhorar, mas a primeira coisa a fazer é fazer uma limpeza moral e ética, né? Então, meu nome é novo, não tenho passado histórico, né? Esse passado histórico, não tenho histórico político, mas pode ter certeza que eu não vou decepcionar, né? Como eu te disse, eu não estou por dinheiro, meu filho, graças a Deus, está bem encaminhado, eu tenho o que eu preciso, né? Quem não teve nada e de repente conquista alguma coisa, se satisfaz com o que tem e se acha, digamos assim, abençoado. Tem pessoas que nascem com muito e acham que não é o suficiente. Então, nós precisamos de mais pessoas que entendam que o que ela tem é suficiente e ela deve utilizar essa bênção para melhorar a vida dos demais. Né? Então, minha ideia é essa na Câmara. O PDT fazia parte do governo Helena até pouco tempo, né? E desembarcou. Essa saída tem a ver com esse momento político que tu fala, dessa questão da Operação Controle,
essa polêmica toda que surgiu em novembro do ano passado? Eu não estava no PDT nessa época, né? Na realidade, eu me afastei da política, porque eu atuo também no ramo da construção e eu trabalho no ramo de obras públicas, né? Redundante, né? Mas eu atuo no ramo de obras públicas. Então, o que tu me perguntar em termos de licitação e de participação de processos, eu conheço. Faz 15 anos desde que eu saí da empresa que eu atuo nesse ramo. Então, eu não participava do PDT nem da política nessa época, justamente por causa do meu envolvimento com obras. Então, eu sempre iria ser um alvo de, sabe, algum tipo de ataque. Eu tinha decidido me afastar, porque a política me trouxe muitas alegrias e muitas tristezas, né? Mais alegrias do que tristeza. Mas a principal delas foi ter trazido para mim, para o meu convívio, pessoas que eu jamais gostaria de ter conhecido. Eu sempre digo isso. Ao mesmo tempo, me trouxe pessoas maravilhosas, né, que eu tive a oportunidade de conhecer e que eu sei que trabalham de verdade, que são honestas. E eu fiz um balanço disso tudo e pensei, nossa, eu não preciso, né, e me afastei. Mas eu vinha em contato com o PDT há bastante tempo, nós íamos conversando e eu já havia dito para vários convites, eu recebi muitos convites, né, e eu vim numa conversa muito sincera, muito franca com o Nilo, né, e o partido fazia parte do governo, porém numa participação muito pequena, digamos assim. E eu observava o partido nesse sentido, não só com cargos, que praticamente eram muito poucos, o nosso vereador, aliás, não tinha ninguém, né, era só ele, e eu olhei muito o posicionamento do nosso vereador, que era sempre um posicionamento centrado, sempre decisões técnicas, sempre visando a legalidade, né? Então, o PDT sempre me atraiu muito. Quando surgiu a questão da Operação Controle, no meu ponto de vista, não posso falar pelo presidente de forma alguma, no meu ponto de vista, acho que isso veio, né, veio a influenciar, eu acho que de certa forma. De minha parte, eu, quando houve a suspeita, enquanto não havia a confirmação, digamos assim, as pessoas não foram transformadas em réus, havia uma dúvida. Hoje, no meu ponto de vista, não existe mais dúvida. Então, eu acho que quando essa certeza e esse processo se instaurou de verdade, houve uma discussão interna no partido, e aí eu já participava do partido, e eu fui um dos que disse que eu não ficaria se o partido apoiasse, né, a atual gestão. Porque não se tratava mais de uma desconfiança, né? Se tratava, sim, de um processo instaurado de pessoas que se tornaram réus, então que eu acho que o PDT não poderia. Isso foi o meu voto. Mas nós fizemos uma reunião antes da saída do governo, onde a grande maioria acatou por sair, em função disso, né? O PT tem uma reputação ilibada, né? E na votação houveram pessoas que não concordavam, outras que concordavam, mas a maioria votou por sair do governo. Processo democrático, tinha bastante pessoas lá. E hoje essas pessoas que até votaram contra, por N motivos, tinham justificativas até plausíveis, né, mas se uniram conosco, né, em um projeto melhor para Santa Cruz, né, porque nós vimos que não havia um projeto para Santa Cruz, havia um projeto de um indivíduo que tomou posse do governo, que não... Isso está provado, porque eu li as 175 páginas da denúncia, né? Então, alguém se apoderou do governo municipal e a gente optou por procurar um projeto melhor para Santa Cruz, né? E foi isso que a gente fez, né? Procuramos uma proposta melhor para Santa Cruz e deixasse que o atual governo tomasse a decisão que ele quisesse e seguisse seu rumo, né? Nessa linha estamos falando de executivo, como que tu entende que deve ser essa relação entre o legislativo e o executivo, né? E eu queria que tu falasse até um pouquinho num cenário onde a chapa da qual o PDT faz parte fosse a eleita e também num outro cenário onde não fosse eleita. Como será a tua atuação na Câmara, caso eleito, nesses dois cenários? Sabe que aqui se fala muito de função de vereador, né? Eu vi muito aqui função de vereador. O vereador ele tem que fiscalizar, o vereador tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu vim de uma escola onde as coisas são muito práticas, né?
são feitas e prontos, não se fala muito, se faz, né? Então o vereador ele não tem que falar muito, no meu ponto de vista, ele tem que fazer, ele tem a função dele, que além de atender as demandas da comunidade, ele tem que efetivamente fiscalizar. Fiscalizar no sentido de fiscalizar mesmo, tá? Eu posso até ser mal interpretado aqui o que eu vou te dizer agora, mas eu vou te dizer que se nós tivéssemos uma Câmara cumprindo a real função dela, que é fiscalizar, e não essa fiscalização utópica que muitos falam, né? Fiscalização efetiva, nós não precisaríamos de Ministério Público, né? E isso eu falo a nível Brasil, né? Nós temos 3 promotores trabalhando um ano inteiro para investigar um fato que vem acontecendo no município há 2, 3 anos, que os vereadores se omitiram. E aí eu incluo todos, né? Alguns não, claro, né? Não estão incluídos por falta de força, outros se empenharam e não conseguiram apoio, mas um grande grupo omisso, né? Então, se fez necessário que o Ministério Público, por 2 vezes em 4 anos, intervisse no município, porque a Câmara de Vereadores não fez o papel dela. Então, eu acho que falta isso na Câmara de Vereadores, né? Faltam vereadores, e aí eu me incluo, mas eu também não sou só eu, né? A gente tem acompanhado aqui pessoas, né? Nós tínhamos falado disso agora há pouco, né, Elô? Pessoas que têm uma capacidade enorme de gestão, que têm uma boa vontade, mas não têm a tribuna para falar, né? Então, a rede social está proporcionando que pessoas como eu e outros que têm interesse em fazer diferente, porque falar é fácil, fazer outra história, né? Mas que cumpra a função de verdade, sabe? Se ele fizer a função dele, se a Câmara como um todo, se os 17 fizerem a sua função, que é não tapar os olhos para o que o Executivo faz, ou não votar cegamente, né? Já melhora bastante. Respondendo a outra pergunta tua com relação a esse caso, é óbvio que se eu assumo uma Câmara de Vereadores, eu vou fazer essa função independentemente de apoio ou não apoio. Eu não entrei na política para sentar com o prefeito e combinar a votação, né? Eu acho que tudo que é projeto que vem de encontro aos interesses do cidadão, tem que ser discutido e votado contra ou a favor, independentemente da vontade do prefeito. O prefeito pode ter vontade, mas ele não é sabedor de tudo, né? Para isso tem 17 pessoas lá para votar. A gente vem magoado, né? Eu te confesso que eu venho magoado que eu tenho acompanhado não só essa gestão agora, mas a anterior, de decisões e de conluios, né, feito por vereadores, vereador da base, que vai lá para o plenário e defende o indefensável, sabe? Eu vi essa semana um vereador levantar e dizer que a população tem que se dar por feliz que a Helena, prefeita, com perdão da palavra, pegou só 200 milhões, porque ela poderia ter pego 600. Se eu sou o prefeito, eu ligo para ele e digo, não fala uma bobagem dessas, né? Porque ofende as pessoas, né? Tipo, olha, fico infeliz que a prefeita só pegou 600, só pegou 200, não pegou. Então, quando tu vê uma pessoa que é da base levantar para dizer isso, na ânsia de defender por defender, só porque está na base e precisa mostrar que está defendendo, a gente se envergonha, né? Então, acho que tudo tem que ter coerência. Então, eu acho que um vereador tem que votar com coerência. Com coerência, tem que consultar as pessoas que elegeram ele e perguntar, expor o projeto, né? E dizer, olha, eu sou contra, tu é da base, tu tem que votar, mas eu sou contra. Como é que eu vou votar uma coisa que eu sou contra? Mas daí tu tem que ter independência, né? Tu não pode ter parentes, tu não pode ter mulher, tu não pode ter filho, tu não pode ter... Então, eu acho que é isso, né? A independência do vereador, seja ele da oposição, né, ou da situação, é que vai fazer com que os projetos realmente fluam, né, de uma forma verdadeira, né. De verdade, assim, eu teria vergonha de ir na Câmara e defender um projeto sem pé nem cabeça, né, até porque as pessoas que me elegem, todas que votam em mim, enfim, a cidade inteira, Santa Cruz é formada por pessoas inteligentes. Eu me admirei quando eu vim no interior de Santa Cruz do Sul, quando eu me mudei para cá, a capacidade intelectual do colono de Santa Cruz. Assim, é impressionante. Eu moro no interior e eu não vejo nenhum colono, não cruzei por nenhum colono com carinho, né? Que tenha a intelectualidade que o pessoal da nossa região tem, sabe?
Então, são pessoas inteligentes que percebem quando o vereador está fazendo a coisa errada, né? Marcelo, vamos falar um pouquinho sobre problemas. Sim, Vamos sim. dizer assim. Problemas. Problemas não, demandas, né? Coisas é. onde a gente pode melhorar em Santa Cruz. Sim, sim, sim. Quais tu acredita que sejam os principais e de que forma tu pretende, dentro da Câmara, atuar para diminuí-los? Bom, eu acho assim, como atender a comunidade, em primeiro lugar, vou responder em duas partes, tá? Como eu te disse, eu vim de uma escola muito prática, né? Santa Cruz tem 36 bairros e 9 comunidades, né? O que é um plano para um vereador? Reuniões, uma vez por semana, em cada comunidade. Essa é a atividade do assessor, né? Ele agenda uma reunião em cada comunidade, ou bairro, uma vez por semana, ele consegue fazer uma reunião por ano em cada comunidade e levantar essas demandas, né? Então, o vereador tem que fazer isso por obrigação, porque se ele for só na segunda-feira na Câmara votar e ir embora, como muitos fazem, né? Que não botam o pé, não tem muito sentido. Então, levantar essas demandas de uma forma prática, relacionar, anotar, fazer uma ata disso, faz uma reunião, o vereador Marcelo vai estar no bairro Faxinal na quarta-feira, às 10 horas da noite. Quem tiver demanda, leva lá, que ele vai ficar lá das 8 da noite até as 10, anotando as demandas, relacionando e fazendo um relatório daquilo que a comunidade tem necessidade. Eu não acho também que o vereador deva ficar fixo em uma única região, né? Uma vez ele é eleito por uma base, ele tem que atender a todos, seja de esquerda, seja de direita, seja eleitor dele ou não. Então, acho que ele tem que ver a comunidade de uma maneira geral. Eu, para te falar a verdade, eu venho de uma cidade onde... Estou falando de problemas, né? Eu venho de uma cidade onde o orçamento do município é 360 milhões. São aproximadamente também 360 mil pessoas, Pelotas, né? Uma área de 1.600 metros quadrados. Santa Cruz do Sul, ela tem 733 quilômetros quadrados, é a metade, menos da metade. Tem um faturamento que esse ano de orçamento que é de 820 milhões. Pelotas tem 7 mil funcionários, aqui tem 3 mil. Pelotas tem 96 escolas, entre EMEIs e EMFs, aqui tem 47. Então, eu venho de um lugar onde se faz muito com pouco. E Santa Cruz tem muito dinheiro. Tem despesas livres de mais de 270 milhões. Então, tem como resolver quase todos os problemas de Santa Cruz. Eu sou hipócrita em te dizer que Santa Cruz tem grandes problemas. O pessoal aqui tem falado muito da saúde. A saúde, Santa Cruz, ela tem hoje um vínculo muito, muito sério com o governo federal, o governo estadual, que criou essa vinculação aí, todos entram na fila para fazer exames, né? O Sérgio tem uma ideia muito boa, que é diminuir essa peregrinação, né? As pessoas realmente hoje caminham muito, mas isso eu acho que faz parte de uma estrutura muito fácil de resolver, né? Eu acho que essa coisa de centralização de pedidos é uma coisa muito fácil, basta boa vontade e gerenciamento. A questão dos exames já é mais complicada. Que existe. Eu conversei bastante sobre isso até antes de vir aqui, porque essa demanda por exames e tal, elas são gerenciadas pelo Ministério, né? Porque tem essa visão de que todos têm que ter o mesmo atendimento. Mas eu acho que essa gestão do Sérgio, como tem apoio federal, tem apoio estadual, tem, digamos assim, goza de credibilidade, porque não vamos mentir, né, Lô? O nosso governo não tem credibilidade nenhuma hoje, né? Se for no governo do Estado falar alguma coisa, nós estamos envolvidos num dos maiores escândalos, né, que a nossa região já viu. Então, hoje, ir pedir qualquer coisa e apoio para deputado, ninguém quer nenhum vínculo, né? Então, eu acho assim, que um dos problemas que Santa Cruz tem, que, digamos, sério, que é uma coisa um pouco mais complexa, porque não depende do município, é essa questão dos agendamentos. Mas eu acho que isso é uma coisa de conversar bem com o governo do Estado, porque se todos estão na fila, e se Santa Cruz tem condições de atender, e o pessoal de Santa Cruz sair da fila, a fila anda, né? Então, eu acredito e eu quero crer que isso é uma coisa que a nova gestão vai ter condições de resolver. O resto são problemas do dia a dia, problema de gerenciamento. Como eu te falei, por que eu falei do faturamento? Porque eu tenho um primo lá, Anderson Garcia, ele é vereador em Pelotas, e ele disse: Tchê, vocês têm um faturamento 3 vezes maior que o nosso, vocês têm uma população 3 vezes menor. Como é que vocês não são uma Europa? Né? Vocês têm muito dinheiro para ser bem administrado. E a população tem que saber disso.
né? Às vezes não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, e daqui a pouco aparece dinheiro, né? Emendas parlamentares, por exemplo, que precisa de projeto, não se consegue porque não tem projeto. A emenda está lá no banco. Enquanto se faz um projeto em 3 meses para fazer uma obra, né? Então, eu falo que é gerenciamento e boa vontade, né? Então, um dos problemas maiores de Santa Cruz que eu vejo hoje, além da corrupção, é o gerenciamento, né? Então... Bom, Marcelo, a gente conversou bastante, né? Eu te agradeço pelo papo. Capaz. E agora eu queria que tu se dirigisse ao eleitor, pedir o voto dele, né? Bater na porta. Pedir voto é uma coisa complicada. Mas eu queria dizer para vocês que estão me assistindo que o voto é uma coisa muito pessoal, né? Eu nunca votei na minha vida. A primeira pessoa que eu votei foi em mim mesmo. Porque nas cidades onde eu andei, primeiro que eu vivia viajando, né? Desde os 24 anos eu comecei a viajar e cada vez que eu ia votar eu estava em uma outra cidade. Mas o meu principal motivo era a falta de identificação com algum candidato, seja ele qual fosse. Quando eu me estabeleci em Santa Cruz, eu nunca me interessei em votar em ninguém, porque eu nunca me identifiquei com ninguém. Então eu acho que o voto é muito pessoal. E o que eu quero pedir para vocês é o seguinte: se algum de vocês se identificar comigo, se identificar com minhas ideias, com os meus projetos, vote em mim. Se não quiser votar em mim, se eu não me identificar, vote em alguém da nossa coligação ou alguém do meu partido. Eu tenho certeza que, dentre todos nós, vocês vão encontrar alguém que realmente possa atender aquilo que vocês têm como anseio, né? Meu nome é Marcelo I Garcia, meu nome de campanha é Marcelo Garcia e o meu número é 12333. Mais uma vez, obrigada, Marcelo. E obrigada a você que nos assistiu nesse episódio em que a gente recebeu o Marcelo Garcia, candidato do PDT. Assim como esse episódio, outros estão disponíveis no Portal Gás e também no YouTube do Portal Gás. É só conferir lá.